Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada. Como você está? Você está bem? Eu espero que sim, que tudo esteja dando certo com você, que você tenha tido uma excelente noite de sono. Nós estamos começando a nossa oração da manhã, nesse horário, nessa madrugada. Peço que você não se incomode com este cenário aqui, com esse fundo aqui, com esta iluminação. Eu estou num hotel, estou cumprindo uma agenda, então estou fora de casa, tá bom? Estou cumprindo uma agenda, então nós estamos fazendo agora essa live de um hotel, amém? Hoje é o dia número 7 da campanha de oração, de 10 dias de oração, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil. É uma oração, uma intercessão, amém? E eu quero deixar uma palavra aqui, está no livro do profeta Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 5, amém? Peço que você não pule o vídeo, que você fique até o final, se inscreva, compartilhe e deixe o seu comentário, amém? A palavra diz assim, Jonas, capítulo 3, versículo 5 em diante. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa palavra Deus colocou ao meu coração para nós meditarmos nela nesse sexto dia, nesse dia número 6 desta campanha de oração pela cidade do Rio de Janeiro. E essa cidade, ela é um retrato do nosso Brasil, ela é uma amostra do país, e que nós devemos também interceder pela cidade, interceder pelas pessoas, interceder para que Deus venha bradar.
O livro do profeta Jonas, ele começa com uma sentença. Deus manda Jonas ir para a cidade de Nínive, clamar contra ela, dizendo que em 3 dias, Deus iria fazer algo naquela cidade, que Deus iria executar juízo, que Deus iria punir aquela cidade, porque o pecado da cidade, ele já tinha alcançado o coração de Deus. O pecado da cidade o clamor dela já havia chegado até Deus. E aí nós vemos a história, você sabe que a primeira atitude de Jonas foi fugir para não pregar. Então Deus deu a ele uma mensagem, né? Na verdade, aqui eu peço perdão, na verdade eram 40 dias. 3 dias, né? Na verdade é 40 dias. E aí, a palavra de Deus ela vai dizer que Jonas, a primeira atitude que ele faz, a primeira atitude dele é fugir. Só que Deus deu uma mensagem, Deus deu uma missão, Deus deu um mandado, Deus deu uma ordem a ele que era para ele pregar. Era para ele pregar que havia um tempo de arrependimento. Ele sai da rota de Deus, nós sabemos que Deus trata com ele, ele volta, e ele começa então a pregar. E a palavra de Deus diz que o povo se arrependeu, inclusive até o rei, a autoridade máxima daquele lugar, se arrependeu. O Espírito Santo de Deus, a pregação do evangelho, né, dessa boa notícia, chegou até o palácio do rei e foi proclamado um jejum. Eles se arrependeram, eles se humilharam. E a Bíblia diz que Deus mudou de ideia acerca da destruição. Esse que sempre foi, esse é e sempre será o propósito de Deus. Nós sabemos que não faz parte da essência de Deus ele ficar alegre com a destruição do ímpio. Isso está em Ezequiel capítulo 18. Pelo contrário, Deus ele tem desprazer, ele tem tristeza quando o ímpio ele morre. O desejo de Deus é que haja conversão e vida. E a palavra de Deus diz que Jonas ele teve um arrobo de raiva, de ira, porque ele não desejava isso. Ele como essa cidade já tinha feito mal a Israel, ele queria ver a punição. Ele queria ver a destruição. Então, na verdade, veja bem, olha que interessante aqui para você analisar, para nós analisarmos a revelação de Deus. Até quando ele supostamente parece que ele está obedecendo, não parece que ele está obedecendo agora que ele ficou no ventre do peixe e ele está indo pregar. Só que, gente, na verdade, eu não sei se você já tinha reparado nisso, na verdade, Jonas nunca obedeceu a Deus. É forte dizer isso, né? Na verdade, ele não obedeceu. Por que, pastor Bruno, ele não obedeceu, ele não foi pregar? Sim, aparentemente parece que ele obedeceu, mas não obedeceu porque, na verdade, ele foi ali, ele apenas abriu a boca e entregou uma mensagem, mas o coração dele, ele não esperava que as pessoas acreditassem naquela mensagem, naquela pregação. Então, o que nós aprendemos aqui? Imagina que eu sou um ministro de Deus, Deus ele confia a mim uma mensagem, Deus ele entrega para mim uma pregação, uma visão, uma palavra profética, seja de correção, de edificação, de consolo, e eu não quero muito cumprir. Acontece alguma coisa na minha vida, eu falo, então, Senhor, eu vou obedecer. Só que eu vou lá, eu até falo, mas o meu coração não está de acordo com aquilo que a minha boca está falando. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que uma obediência integral a Deus não é apenas nós fazemos o que Deus manda de forma mecânica. Então Deus fala assim, olha, limpa o chão, você vai lá, pega uma vassoura com o chão, mas fala assim, mas eu também não vou limpar o que está debaixo do tapete. Também eu não vou limpar os canos. Deus mandou fazer, eu vou fazer, mas eu também vou fazer do meu jeito. Aí você faz mal feito. Então, fazer a vontade de Deus mal feita é uma desobediência, você está me entendendo?
Obedecer não é fazer a obra de Deus, obedecer não é fazer a vontade de Deus de forma relaxada, de forma relapsa, de forma desleixada. E eu te pergunto, quantas pessoas você convive, quantas pessoas você conhece que elas são negligentes, elas são desidiosas, elas são omissas, elas são relapsas com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Nós não podemos ser relapsos, omissos, negligentes, desidiosos. Por quê, pastor Bruno? Porque aquilo que você faz mal feito não é obediência. Aquilo que você faz sem você fazer com excelência, sem você fazer com maestria, sem fazer com destreza, sem fazer com profundidade, sem fazer de forma plena e integral, não é obediência, é uma desobediência disfarçada. E Jonas, ele foi, pregou, só que quando o povo se arrependeu, ele ficou com raiva. Então eu te pergunto, talvez eu acho que você nunca parou e prestou atenção nisso. Você pode deixar aqui nos comentários para mim se você já tinha reparado, né, nisso que eu te falei? Que na verdade nem depois dele estar no ventre do peixe ele obedeceu. Tem pessoas que são assim. Nem elas podem descer ao ventre de um peixe, ela pode ir no fundo de um poço, ela pode passar um vento, ela pode passar um processo muito doloroso por causa da desobediência, mas ela continua sendo desobediente, porque o coração dela não foi transformado, o coração dele não foi transformado. E você vê isso com Jonas, ele foi, entre aspas, pregar, mas quando o povo se arrependeu, ele não gostou. Então o que ele estava fazendo? Ele estava sabotando o plano de Deus, ele estava sabotando o propósito de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, cuidado, eu quero te perguntar hoje, será que você não está sabotando o plano de Deus? Será que você não está sabotando a obra de Deus? Pastor, tem como sabotar? Na verdade, não tem como, porque os planos de Deus, eles se cumprirão, você querendo ou não. Você fazendo ou não, Deus, a vontade dele sempre vai se cumprir, porque nenhum pensamento de Deus pode ser frustrado, nenhum plano de Deus pode ser impedido, a vontade de Deus não pode ser obstada, não pode ser paralisada. Então o que acontece na prática, pastor? Deus, ele vai operar, o Espírito Santo de Deus vai operar, mas você, que foi relapso, que foi omisso, desidioso, desobediente, você terá um preço a pagar por causa da desobediência. Porque ele prega, mas quando vem o resultado, que esse resultado não veio dele, você tem que prestar atenção nisso. Os resultados, os frutos, meu amigo, minha amiga, eles não são nossos. Quem faz frutificar, quem faz um resultado não é você, é Deus que opera. É Deus que faz ter fruto. A nossa missão é obedecer, é cumprir com a mais absoluta excelência, mas quem tem poder de fazer o fruto foi Deus. Só que você não pode ficar triste com isso. Você não pode ficar com raiva disso. E Jonas, ele ficou nervoso, ele ficou com raiva. E Deus perguntou a ele, mas você acha isso justo? Ele pediu até para morrer. Quantas vezes nós fazemos uma pequena gota, uma grande tempestade? Quantas vezes uma coisa que é tão pequena e nós fazemos um caso como fosse algo muito grande, algo muito absurdo. Coisas pequenas, coisas banais. E o que isso tem a ver, pastor Bruno, com a cidade do Rio de Janeiro, com o Brasil, com o nosso país? Isso tem a ver que nós precisamos obedecer. Nós não podemos desejar a morte de ninguém. Nós não podemos ficar felizes com a destruição de ninguém. Pelo contrário, nós devemos ter o coração de Deus. Então, se o coração de Deus ele fica triste, ele tem um desprazer, ele não sente alegria quando o ímpio morre, perdido, também nós não podemos soltar fogos e foguetes e comemorar, não. A nossa oração tem que ser para que haja arrependimento sincero. E se houver, que Deus mude sim de ideia e que Deus converta o coração do ímpio, que o ímpio se arrependa, conheça a Deus. Amém?
medite nessa palavra, volta esse vídeo, deixa seu comentário aqui e nós vamos estar agora orando, ok? Em nome de Jesus, feche seus olhos nessa hora, nós vamos cumprir com esse propósito, com essa aliança de Deus, amém? Pai, nessa hora nós oramos ao Senhor, colocamos mais uma vez a cidade do Rio de Janeiro em especial, que nós estamos fazendo esse propósito. Hoje, Senhor, é o dia 6. Nós oramos te pedindo, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha derramar da tua graça, derramar da tua bênção, que o Senhor possa estar operando, Senhor, em favor dessa cidade, em favor do Brasil. Nós clamamos e te pedimos e te suplicamos que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar, meu Deus, todas essas famílias carentes, todas essas famílias desassistidas, todas essas famílias que estão sofrendo, Pai, toda essa, Senhor, essa classe de crianças, adolescentes, jovens, Pai, que nós como igreja possamos nos posicionar e que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, ter misericórdia dessa geração que está perdida. Que esta geração, Pai, possa ter uma família estruturada, possa ter uma experiência real e profunda contigo, possa se converter dos seus maus caminhos, que o Senhor venha sarar essa terra, que o Senhor, meu Pai, venha derramar da tua graça. Pedimos que o Senhor venha levantar governantes, segundo o teu coração, que vão levar o povo ao arrependimento. Senhor, esse é o modelo, Senhor, autoridades, homens e mulheres que exercem cargos de governo, de autoridade, que vão se arrepender, e não apenas isso, irão levar o povo a se arrepender também, irá levar o povo a reconhecer que somente o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Senhor, que haja um avivamento de arrependimento de pecados, que haja um avivamento, Pai, que a tua glória, que a glória do Senhor venha descer sobre esta cidade, sobre este estado, sobre este país, que a glória do Senhor desça, que a glória do Senhor apareça, que a glória do Senhor se manifeste. E, meu Pai, que todos possam conhecer esse verdadeiro Deus que o Senhor é. Como o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que é tardio em irar-se, um Deus, ó Pai, que perdoa a iniquidade e o pecado. Abençoa, Pai, nos livrando dessa violência, dessa criminalidade. Muda a história do nosso país, muda a história. Pedimos nessa hora a tua bênção sobre todos que estão participando dessa oração, Pai. Que o Senhor venha livrar aqueles que estão indo para o seu trabalho, livra do assalto, livra da bala perdida, livra no terminal de ônibus. Pai, vai dando livramento ao teu povo, em nome de Jesus, guardando, dando livramento, dando proteção, dando a tua bênção. É a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por você ficar comigo até o final dessa oração. Se inscreva aqui no canal, comenta e compartilhe esse vídeo. Te vejo na próxima live de oração, no próximo vídeo de oração. Tenha uma excelente manhã, um excelente dia de muita conquista, de muito sucesso. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Graça e paz e tchau, tchau.